DNA se transformou em fator essencial no combate à criminalidade. A polícia francesa levou poucos dias para prender os ladrões que invadiram o Museu do Louvre e roubaram 8 joias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. Os detidos só foram localizados graças aos traços de DNA deixados no local. O banco de dados de impressões genéticas da França tem mais de 4 milhões de perfis. O roubo, que não foi o primeiro no Louvre, de onde até a Mona Lisa já foi levada, soma-se a uma série de outros ocorridos em museus da Europa e dos Estados Unidos. Um dos alvos foi o quadro que sofreu o maior número de roubos ou tentativas, 13 no total. O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Pelas imagens que correram o mundo, o roubo no Museu do Louvre parecia coisa de cinema. Tudo planejado nos detalhes. Os ladrões só não contavam com um fator que tem ajudado a polícia na solução de crimes, o DNA. Os traços genéticos deles estavam em diversos pontos na cena do crime. A polícia francesa revelou que traços do DNA dos ladrões foram encontrados na janela por onde eles entraram, na escada mecânica montada no caminhão usado para levá-los até a varanda do segundo andar e numa das motos usadas na fuga. Embora o roubo tenha exposto a falta de segurança no museu, a prisão de 4 suspeitos em poucos dias mostra a importância do DNA nas investigações policiais. Semanas depois, outros 4 suspeitos também foram detidos. O DNA, ou seja, as impressões genéticas de uma pessoa, podem ser encontradas em fios de cabelo, pele e suor. Nos crimes envolvendo vítimas de agressão ou morte, o sangue e a saliva também guardam os traços de DNA. No caso do Louvre, a polícia informou que os ladrões foram bastante descuidados. Na pressa para fugir, deixaram cair uma luva e uma das joias roubadas, além do caminhão com a escada mecânica que tentaram incendiar sem conseguir. As amostras de DNA recolhidas são enviadas aos peritos, que com a ajuda de computadores fazem a comparação com o banco de dados, procurando correspondências com os traços de envolvidos em outros crimes. Em 14 de novembro, menos de um mês após o roubo, que ocorreu no dia 19 de outubro, 2 adolescentes invadiram o Louvre e conseguiram pendurar um quadro falso numa sala do primeiro andar, bem perto do local onde fica a Mona Lisa. Eram 2 jovens que se apresentaram como influenciadores nas redes sociais. O Arquivo Nacional Automatizado de Impressões Genéticas, o banco de dados da França, tem mais de 4 milhões e 400 mil perfis de DNA. Esses perfis foram coletados de pessoas presas, incluindo suspeitos ou condenados pelos mais diversos crimes. A coleta é feita por mais de 3 décadas, desde que se descobriu que o DNA é um elemento essencial nas investigações policiais. No caso do Louvre, quase todos os presos tinham seu DNA registrado em antecedentes criminais, principalmente por roubo. A França começou a reunir dados de DNA de condenados ou suspeitos após uma série de crimes que abalaram Paris na década de 1990. Em 1998, a polícia francesa prendeu o serial killer Guy Georges, conhecido como o assassino do leste de Paris, cuja história virou um livro. Depois de ser detido e liberado por falta de provas, Guy Georges cometeu outros 2 assassinatos, mas foi preso novamente e só então a polícia utilizou o DNA como prova. Ele acabou condenado por 7 assassinatos. Esse não foi o primeiro roubo no Louvre que ganhou as páginas dos jornais. No começo do século passado, um ladrão, agindo sozinho, levou nada menos que o quadro da Mona Lisa, o mais famoso do acervo.
Foi numa segunda-feira, precisamente no dia 21 de agosto de 1911, que um ex-funcionário do museu, Vincenzo Perugia, entrou no prédio, aproveitando que ainda tinha uniforme usado pelos demais empregados. Perugia sabia como retirar o quadro porque aquilo era parte de suas tarefas e escolheu a Mona Lisa, entre outros motivos, porque é pequeno, 53 por 77 centímetros. O roubo foi descoberto no dia seguinte, mas o quadro só foi recuperado 2 anos depois, em dezembro de 1913, quando Perugia tentou vendê-lo a um negociante de artes em Florença. Preso, ele tentou alegar patriotismo, dizendo que o quadro pertencia à Itália e que havia sido roubado por Napoleão, o que não é verdade. A tela estava com o pintor Leonardo da Vinci quando ele morreu em Amboise, na França, em 2 de maio de 1519, e tinha sido comprada pelo rei Francisco I, que havia convidado o artista para morar na vizinhança de seu castelo, no Vale de Loire. Ao se mudar de Milão para Amboise, Da Vinci levou a Mona Lisa em sua bagagem, num trajeto de meses atravessando os Alpes. E qual teria sido o destino de Vincenzo Perugia, o homem que roubou a Mona Lisa no início do século passado? É o que vamos ver agora. Esse é Vincenzo Perugia, o homem que, desempregado, roubou a Mona Lisa, acreditando que isso seria a solução para seus problemas financeiros. Mas não imaginava que o dono da Galeria de Artes de Florença, a quem tentou vender a obra, iria denunciá-lo à polícia. Perugia acabou preso, mas ficou pouco mais de 1 ano na prisão. Ao ser libertado, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, sobreviveu e faleceu em 1925 de causas naturais. Está sepultado em Dumenza, cidade do norte da Itália. Até hoje, seu túmulo atrai turistas como Renato Tosi, de Milão. Ele diz que acha a história curiosa por ter irritado os franceses e também porque gostaria de ver a tela devolvida à Itália. Silvio Perugia, bisneto de Vincenzo, acredita que ele praticou o roubo em protesto pelo fato de Napoleão ter saqueado muitas obras de arte italianas e procura justificar o ato do bisavô, afirmando que ele certamente não sabia que a Mona Lisa não havia sido roubada, mas comprada pelo rei da França, na época, Francisco I. Após o roubo, o Louvre mudou o esquema de proteção da Mona Lisa. Atualmente, o quadro, o mais procurado pelos turistas que visitam o Louvre, é protegido por um vidro blindado e está sob permanente vigilância. Mais de 30 anos depois, o maior roubo de arte da história continua sem solução. O valor total das obras levadas pelos ladrões, que incluem pinturas e gravuras, é estimado em mais de $500 milhão. Uma recompensa milionária foi oferecida a quem ajudar a recuperar as obras. Nas primeiras horas da manhã de 18 de março de 1990, em Boston, 2 homens disfarçados de policiais entraram no Museu Isabella Stewart Gardner, alegando que estavam atendendo a uma ocorrência. Após renderem 2 seguranças e amarrá-los com fita adesiva, passaram mais de 1 hora furtando 13 obras de arte, incluindo obras-primas de Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet. O museu ainda marca o local onde as peças estavam expostas com molduras vazias à espera de seu retorno e continua oferecendo uma recompensa de $10 milhões por informações que levem à recuperação das obras roubadas. E qual seria a obra de arte que foi alvo do maior número de roubos ou tentativas em todos os tempos? Até Napoleão e os nazistas estão na lista dos que tentaram se apossar dela. A obra mais furtada de todos os tempos é o retábulo de Gante, também conhecido como Adoração do Cordeiro Místico.
Composta por 12 painéis, a obra foi concluída em 1432 pelo pintor flamengo Jan van Eyck, que contou com a participação de seu irmão Hubert. Foram 8 roubos e 5 tentativas, 13 no total. Roubada por Napoleão em 1794, foi devolvida após a queda do imperador. Levada pelos nazistas durante a Segunda Guerra, foi recuperada pelas tropas aliadas na Áustria. Uma das obras-primas da arte europeia, o retábulo de Gante, é a grande atração da Catedral de São Bavão em Gante, na Bélgica, onde é mantida em ambiente climatizado sob forte segurança. Outra das pinturas mais roubadas na história moderna é Jacó de Guéhin III, de Rembrandt. Segundo o livro Guinness de Recordes, foram 4 vezes. A tela foi furtada da Dunwich Picture Gallery, em Londres, em 1966, junto com outras 2 obras. Depois, de novo, em 1973, 1981 e 1983. O retrato foi recuperado após cada roubo e permanece em exposição no museu até hoje. Em 2004, ladrões roubaram 2 pinturas de Edvard Munch, O Grito e Madonna, do Museu Munch, em Oslo, Noruega. Ambas foram recuperadas no ano seguinte. 15 anos depois, em 2019, outro dos maiores roubos a Museu da História Moderna. Ladrões levaram 119 milhões de dólares em joias do Museu do Cofre Verde, que fica no Palácio Real de Dresden, na Alemanha. 18 peças foram recuperadas, mas não há vestígios do precioso diamante gigante Saxon White. Em 2002, ladrões armados roubaram 2 pinturas de Vincent van Gogh, do museu dedicado ao artista em Amsterdã, na Holanda. As obras Vista do Mar em Scheveningen e Congregação saindo da Igreja Reformada em Neuenn são avaliadas em 100 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais. Em 2016, numa operação da polícia italiana, as pinturas foram recuperadas em perfeito estado no esconderijo de um traficante de drogas em Nápoles, na Itália, e foram devolvidas ao Museu Van Gogh, que abriga centenas de obras do artista, entre pinturas e desenhos. Daqui a pouco, França torna obrigatória a coleta de DNA de pessoas envolvidas em crimes. E ainda, Estados Unidos tem o maior banco de dados de DNA com mais de 25 milhões de registros. O fornecimento de amostra de DNA por parte de criminosos ou suspeitos é obrigatório na França. Quem se recusa é preso e ainda paga multa pesada. Em apenas algumas horas é possível ter o resultado de uma comparação de DNA recolhido numa cena de crime com os registros de um banco de dados. Todos os suspeitos ou condenados por crimes relacionados com mortes, terrorismo, tráfico de drogas, agressão, roubo ou danos à propriedade são obrigados a fornecer amostras de DNA. Aqueles que se recusam podem ser condenados a pelo menos 1 ano de prisão e multa de 15 mil euros ou mais de 90 mil reais. O sistema de coleta de dados de DNA da França foi criado à semelhança do existente nos Estados Unidos, que possui o maior número de perfis. O Sistema Combinado de Índice de DNA, ou Combined DNA Index System, dos Estados Unidos, contém cerca de 25 milhões de perfis de condenados, de pessoas presas ou de suspeitos de envolvimento nos mais diversos tipos de atividades criminosas ou ilegais. Tanto o FBI, a Polícia Federal Americana, como a CIA, a Agência de Inteligência, utilizam também os bancos de dados de genealogia, incluindo o GitMatch ou Family Tree DNA.
Esses bancos podem ser utilizados por milhões de pessoas sem antecedentes criminais para encontrar parentes distantes ou reconstruir a árvore genealógica. A utilização do DNA, ou seja, dos traços genéticos, nas investigações policiais, constitui uma evolução em relação ao uso das impressões digitais que teve início no final do século XIX. A princípio, é preciso lembrar a diferença entre identificação e investigação policial. A identificação por impressão digital já era usada na China há milhares de anos. Registros mostram que, por volta de 3000 a.C., os chineses usavam impressões digitais em selos e documentos para autenticar identidades. Em 1858, na Índia, as autoridades coloniais britânicas começaram a exigir impressões digitais para identificar os trabalhadores e evitar fraudes na hora dos pagamentos. Em 1896, as forças policiais de diversos países começaram a organizar arquivos de impressões digitais. Entre 1901 e 1902, a Grã-Bretanha introduziu o sistema de arquivamento e recuperação de registros digitais, que começou a ser utilizado pela Scotland Yard, a polícia britânica. Também em 1902, foi registrada a primeira condenação por registro digital na França. No Brasil, a datiloscopia, o estudo das impressões digitais, ganhou impulso no início do século XX. Como se explica que a impressão digital é diferente para cada um dos bilhões de habitantes do planeta? Até mesmo os gêmeos idênticos que compartilham o mesmo DNA têm impressões digitais distintas. A diferença se explica por uma série de fatores. As impressões digitais começam a se formar entre o 3º e o 6º mês de gestação dos bebês. O padrão das linhas nas pontas dos dedos depende de mudanças no ambiente uterino, além de outros dados, que incluem a posição do feto na barriga da mãe, a densidade do líquido amniótico, a velocidade de crescimento das diferentes camadas de pele, a posição dos nervos e vasos sanguíneos nos dedos. Tudo isso vale também para os gêmeos idênticos, os chamados univitelinos, que compartilham o mesmo DNA, mas não a mesma digital. Ao longo da vida, as impressões digitais não mudam, a menos que ocorram lesões, cortes ou cicatrizes que alterem permanentemente a pele. Até hoje, nunca foram encontradas duas pessoas com digitais idênticas. Cálculos de probabilidade indicam que, matematicamente, isso só poderia ocorrer em 1 em quadrilhões de nascimentos. Embora estudos recentes, baseados em inteligência artificial, tenham sugerido que as impressões de diferentes dedos da mesma pessoa possam ter alguma semelhança, o consenso entre os cientistas indica que elas são únicas para cada dedo e cada pessoa. Os primeiros casos policiais resolvidos com a ajuda da impressão digital ocorreram porque poucas pessoas sabiam, na época, sobre o uso desse recurso. Personagens conhecidos no mundo do crime foram identificados pelas digitais. A Argentina foi o primeiro país a esclarecer um crime com base em impressão digital. Isso aconteceu em 1892. Uma mulher de 27 anos, Francisca Rojas, cuja impressão aparece nesse registro da polícia argentina, matou os 2 filhos porque um novo namorado não queria as crianças. Mas ela foi identificada graças a uma impressão deixada no batente de uma porta. Na década de 30, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, foi aterrorizada por uma gangue de assaltantes de bancos, comandada por John Dillinger. Após a identificação pelas digitais, Dillinger foi preso várias vezes, mas conseguiu fugir. Numa das fugas, escapou no carro do xerife.
Em 22 de julho de 1934, ele foi morto num confronto com a polícia ao sair de um cinema onde tinha assistido a um filme de gangsters. Ele foi denunciado por uma mulher, uma imigrante romena, que fez um acordo com a polícia porque estava ameaçada de deportação. Ana Sagi, a delatora, ficou conhecida como a Dama de Vermelho, a cor do vestido que ela usou para sinalizar à polícia o local do encontro. No Reino Unido, o primeiro caso de condenação com base em impressão digital ocorreu em 1902. O assaltante Harry Jackson foi preso pela Scotland Yard depois de assaltar uma residência onde deixou inúmeras impressões em móveis e outros locais. Se servem para condenar, as digitais também podem inocentar. Nos Estados Unidos, um homem foi libertado depois de passar 35 anos na prisão, graças à descoberta das impressões do verdadeiro culpado. Em 1983, Ark Williams tinha apenas 22 anos quando foi condenado pela morte de uma mulher ocorrida em Baton Rouge, Louisiana. Williams foi absolvido em 2019 graças ao apoio da organização sem fins lucrativos Innocence Project, ou Projeto Inocência. Depois de inúmeras idas e vindas do processo em que a defesa tentou libertar o acusado, os voluntários da ONG conseguiram identificar o verdadeiro culpado por meio da coleta de impressões digitais. Há 5 anos, Ark, hoje cantor, emocionou o júri do programa America's Got Talent ao contar sua história de vida. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. Daqui a pouco, um recurso valioso para quem busca informações genealógicas. Registros de DNA podem ajudar as pessoas a descobrir suas raízes, recuando até o século XI. Muito diferentes de investigações criminais, os registros de DNA podem ajudar as pessoas a descobrir suas raízes e recompor a árvore genealógica. Trata-se de um recurso valioso para quem busca informações sobre seus antepassados. Esse é o objetivo do Arquivo de Registros de DNA criado em Salt Lake City, nos Estados Unidos, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os responsáveis pelo arquivo armazenam os registros num cofre subterrâneo na montanha Granite, em Little Cottonwood Canyon, no estado de Utah. O local foi projetado para proteger os dados de desastres naturais. Denominado Family Search, ou busca familiar, o projeto oferece acesso gratuito a bilhões de registros históricos, incluindo certidões de nascimento, casamento, óbito e registros de imigração, além de fotografias e outros documentos. O Family Search permite recuar nas pesquisas sobre árvores genealógicas até o século XI, com registros provenientes de mais de 100 países. Os registros são de acesso gratuito e aberto a todas as pessoas e não apenas aos fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Esse nome popular vem do livro Mormon, Escrituras adotadas pelos fiéis. Durante 20 minutos, 6 colecionadores não identificados disputaram no leilão em Nova York um quadro que se tornou o segundo mais caro da história. Depois de vários lances, a obra O Retrato de Elizabeth Lederer, do austríaco Gustav Klimt, foi vendida por 236 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 250 milhões de reais. Pintado entre 1914 e 1916, o quadro representa a filha do principal patrocinador do artista, com um traje imperial chinês.
A obra mais cara, negociada em leilão também em Nova York, continua sendo Salvator Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci, adquirida por 450 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais em 2017. O Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!